Senhoras e senhores, boa noite. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Há 50 anos atrás, final de abril, começo de maio, o país fervia politicamente. Essa ebulição acabou gerando o que alguns chamam golpe de 64, outros revolução, que na verdade não foi revolução, nem contra-revolução. Para nos esclarecer, para conversar sobre isso, vamos falar com um dos personagens desse período, uma pessoa que viveu e sofreu em função desse fato. Vamos conversar com o ex-deputado e hoje intelectual assumido e presidente da Academia Maranhense de Letras, meu amigo Benedito Buzar. Boa noite, presidente. Boa noite, Américo. É um prazer enorme. É um prazer enorme tê-lo aqui. Obrigado. Resisti um pouco e tal, mas acabou chegando. Presidente, me diga uma coisa. Onde o senhor estava na noite de 31 de março de 64? Bom, eu era deputado nessa época, né? E nessa noite eu estava, evidentemente, em casa já quando Ricardo Bogé, que era deputado também, era suplente de deputado, mas estava em exercício, ele chega na minha casa e entra e conversa, está sabendo que está estourando o movimento dela. Eu estou sabendo aí que essas notícias já estão circulando e quero te dizer que a Assembleia está sendo convocada extraordinariamente, né, para acompanhar esses passos, essas demarches, esses movimentos que estão acontecendo no país, sobretudo lá no Sudeste. Então, eu só quero te prevenir, bom, naquela época ainda ninguém se imaginava que eu seria caçado, nada. Não, ele só veio me avisar, né, que a Assembleia estava em recesso e que ele tinha recebido uma comunicação que ela seria convocada extraordinariamente pelos próprios deputados para que ficassem em uma espécie de estado de vigília, né, esperando o desabrochado desses acontecimentos. Então, eu estava praticamente em casa, né, apreensivo, como todo brasileiro estava naquela época. E antenado já nos fatos. E antenado, evidentemente. Essas alturas, Mourão já tinha saído com as tropas já tinha saído de Belo Horizonte de Minas Gerais, né, para o Rio. Tinha saído para o Rio, né, e a gente pensava que o dispositivo do Jango, né, como se dizia, que era um dispositivo forte, que ele estava muito bem amparado do ponto de vista de militar, inclusive, né? Ele estava muito seguro disso. Então, não era muito preocupante até aquelas alturas, porque a gente pensava que ele tivesse uma retaguarda boa. O Julião Amigo, o deputado Julião Amigo, o Julião aquele de Pernambuco, Francisco Julião, ele se gabava de ter uma milícia camponesa armada, que na hora está todo mundo esperando essa coisa funcionar e não funcionou. É verdade. Todo mundo pensava isso, as esquerdas naquela época, né, tinha um movimento de mobilização popular, CGT. O movimento era muito forte, a licença que não tinha. O sindicalismo os sindicatos estavam todos com o Jango, etc., mas na hora... Não tinha alicerce nenhum, era só parede. Falhou completamente e se viu que ele não tinha absolutamente nada, não houve a menor reação, as reações foram pontuais, né, aqui e acolá. Brizola tentando fazendo alguma coisa, até um brigadeiro maranhense, o Moreira Lima, né, que chegou até a pedir autorização para o Jango, porque ele comandava aquele setor da aeronáutica lá em Campo dos Afonsos, né, se não me engano. E ele, como herói de guerra, ele comandava aquele setor militar. E dizem que ele chegou, inclusive, a pedir autorização do Jango para fazer uma rasante. E jogar na palme. Jogar algumas coisas por lá, porque ele sabia que isso poderia até atemorizar. Mas o Jango, ele tinha um espírito conciliador, né? E ele recuou e não... Teria dito a frase que o sangue de brasileiro não fica no poder. Exatamente. Mas aqui a gente estava nessa expectativa também, né? A gente estava apoiando, né, o Jango, porque ele era
presidente que estava encabeçando o movimento. E os senhores todos eram de esquerda, né? O senhor fazia parte do movimento de esquerda. Não, mas não me chama de senhor, Américo, pelo amor de Deus. É porque é o hábito do programa. mas você fazia parte da esquerda do Maranhão. É evidente. Nós, na Assembleia, a Assembleia, como sabe, era muito conservadora naquela época, até hoje né? Mas tinha, até me lembro até certo ponto hoje, essa Assembleia que está aí, ela apresenta até um aspecto muito bom, tem uns garotos, tem uns jovens que lembram muito essa minha fase lá, embora eles sejam numericamente mais expressivos do que a nossa naquela época de 64. Mas era eu, Sálvio Dino, Ricardo Bogé, que era suplente, mas que estava muito na Assembleia, né? Mas Zé Bento não chegou naquela época a assumir, que ele ficou na suplência, mas nós três fazíamos um bom trabalho na Assembleia, porque nós transformamos a Assembleia num fórum de debates, né? Nós não ficamos acomodados, né, e só vendo o governo aprovar aquelas mensagens, que o governo tinha um rolo compressor muito grande, uma maciça muito grande. Eram 40 deputados naquela época, nós tínhamos 13 na oposição. Desses 13, 3, 4, só quem tinha uma posição ideologicamente mais bem firme. Então, a gente debatia isso na Assembleia, convidava palestrantes, e quando surgia um fato novo a nível nacional, a gente trazia para o debate, né, para a discussão, que a gente estava sempre fazendo com que a Assembleia se adequasse aos tempos, né, que o senhor acha que essa discussão, esse debate de ideologias, a ditadura enterrou? Isso não existe mais? É verdade, aquilo foi realmente uma ruptura muito grande que aconteceu no país naquela época, né? A gente vivia muito em função já de um debate muito mais aprimorado, de um debate já mais ideológico, né? Em que já era mais aprofundado os debates, já se pensava, já se refletia num Brasil um pouco melhor, né? Do ponto de vista científico, etc. Mas essa ruptura foi terrível, né? Porque marginalizou praticamente quem pensava? A cabeça pensante do país, nas universidades, onde é que eles forjavam, né, todo esse elemento, todo esse contingente pensativo do país, era nas universidades. Mas, talvez foi o setor, foi a área mais prejudicada, mais agredida foi a universidade. Mas no começo de abril, ninguém imaginava que a coisa ganhasse esse rumo. Não era isso? O senhor é verdade. A gente pensava como no Brasil acontecia, sempre aconteceu, né? As Forças Armadas se acostumaram, né, de fazer intervenção na política brasileira, quando havia qualquer movimento de instabilidade, né? Isso dentro da República, sobretudo, a República veio daí por Floreando. Já na proclamação da República, o Brasil já entra assim, né, com essa tentativa de golpe, de instabilidade que existia. As Forças Armadas vinham, tomavam o poder, né, deixavam que as coisas se consolidassem, se estabilizassem e entregavam de novo para a coisa. Isso aí foi em 22, foi em 35, foi em 30, foi em 45. O senhor, como historiador, os historiadores têm uma noção exata, tem uma noção do momento, do instante, do período que essa coisa, que os militares resolveram dizer, não, nós vamos tomar conta disso aqui. Tem esse instante? Eu acho que isso houve realmente Não foi com Castelo? Não foi com Castelo, exatamente. Um divisor d'águas. Sei. Enquanto Castelo Branco esteve no poder, que ele era um homem realmente democrata, né? Ele tinha uma formação... Ele era intelectual, né? Então, o Castelo acho que nunca imaginou, nunca pensou que ele realmente, no período dele, e não aconteceu realmente, acho que ele pensava que chegasse ao poder, fizesse toda aquela arrumação, tal, e as eleições de 65 Juscelino candidatão. Até porque havia um compromisso dele com o Juscelino. Quer dizer, o Juscelino votou nele. Votou nele. Renato Acha votou nele, que depois foi cassado. Depois o Juscelino sofreu uma vindita terrível, né? Uma represália todinha. E foi por quê? Porque aí que eu estou dizendo que eu ia entrar... Até chegar num acidente suspeito. Exato. Foi quando entrou Costa e Silva.
Aí sim. Aí sim, porque o Costa Silva já foi uma revolução dentro de uma outra revolução, porque ele tomou o poder do Castelo. Né? Eram duas facções, Eram duas facções, dentro das Forças Armadas. Das Forças Armadas, né? Uma mais democrata, né? Que seria que era o Castelo. Castelo, né? Que era e o Costa Silva. E o Costa Silva, que era o mais radical, né? Que depois, né? Engrossou o jogo mesmo. Engrossou o jogo, né? E com a linha dura que veio com ele, etc. Aí, a partir daí, a coisa começou a mudar de rumo. Né? Aí quando o senhor sentiu que ia ser cassado? Como foi que essa notícia chegou consciente do deputado Benedito Buzar? Nós começamos a nos preocupar quando começamos a sentir as primeiras cassações de mandato que estavam ocorrendo no país. Né? Porque qualquer pessoa que tinha qualquer pensamento diferente, que tinha qualquer posição um pouco ideológica, estava sendo cassado, estava levando pau. Não é? E com mais uma agravante, porque ainda não havia um ato institucional regulamentando esse tipo de cassação. E o que aconteceu em vários estados? Os governadores, os prefeitos, né, em represália aos seus opositores, começaram a ter a iniciativa deles mesmos para usarem a Assembleia, a Câmara de Vereadores, para cassar mandato de deputados, etc. Isso começou a se generalizar no Brasil, e aqui no Maranhão não fugiu essa regra, e foi preciso que isso aí que surgiu o primeiro ato institucional, número 1, que já estabelecia, que já regulamentava essa situação. Atitude. Né, de que só quem poderia caçar mandatos era o comando revolucionário através do presidente da República. Aí foi que sustou essa grande ameaça, esse grande problema que estava se enfrentando, quando os governadores tomaram a iniciativa de provocar essas cassações de mandato. Aí. Sim, aí a cassação ficou centralizada. Aí nós começamos a nos apavorar aqui quando percebemos, né, que a maciça, né, estava já de olho visando a nossa posição lá, estava começando a se movimentar para nos livrar de nós, e até porque nós não fazíamos, como eu disse, nós transformamos a Assembleia num fórum de debate, mas também fazíamos uma oposição bem rigorosa aqui ao governador na época, ao governo da época, que quem estava no poder era o doutor Nilton Belo. Né? Então a nossa posição era muito firme. Então é evidente que esse sistema estava pensando também em se livrar da gente. Né? Era uma oportunidade de tirar do alvo. O senhor acha que o doutor Nilton Belo teve alguma influência nessa cassação? O senhor responde no próximo bloco.